O senhor é pré-tribulacionista. Não, deixa eu explicar, que não entenderam. Eu sou pré-milenista histórico, sou pós-tribulacionista futurista e sou aliancista. Então eu estou colocando o meu óculos de enxergar o texto bíblico, porque ninguém está isento de um pressuposto. Todos lógico. nós temos um pressuposto, né? Então, e nós estamos analisando e estou dentro da minha perspectiva. Agora, uma coisa interessante que eu quero colocar aqui... Deixa eu só fazer uma pergunta. Você falou que são duas pessoas vindas da igreja, são necessariamente judeus? É isso que eu não entendi, essa relação. São judeus ou são da igreja? E aí pode ser judeu, pode ser gentil? Ou são judeus convertidos ao cristianismo? São judeus convertidos ao messianismo de Jesus. Então tem que ser judeu, portanto, né? São igreja. Tem que ser judeu. São judeus. Mas por quê? São judeus dos 144 de mil. nacionalidade judaica, mas por que quê? por sua vez, esses judeus, eles não são da religião judaica, Sim, eles são do cristianismo. Eles são... É isso que ele colocou. São judeus de sangue. Deixa eu ouvir o pastor Rafael. Rafael, por Não, quê? deixa eu explicar. Peraí, vai lá, Rafael. Falar na minha boca. Por que são judeus? Os 144 mil são judeus das 12 tribos de Israel que abraçaram a fé em Cristo Jesus. Já no Antigo Testamento, deixa eu dizer uma coisa sobre perspectiva soteriológica. Não existe salvação fora de Cristo nem no Antigo Testamento. Todos os justos do passado morreram na fé do Messias que viria. E no Novo Testamento, todos serão salvos do Messias que já veio e que voltará. Então isso é claro. Tentar querer separar as coisas é muito complicado do ponto de vista bíblico. Então, para mim, os 144 mil são as descrições que Paulo... O que é que Paulo disse lá em Romanos 11, 26? No fim, todo Israel será salvo. Por quê? Porque a salvação virá de Sião, né? E virá de Jacó e virá de Sião libertador. Então, primeiro a salvação virá de Jacó e depois virá de Sião libertador. Que aí, quando ele usa a expressão Sião e Jacó, são duas coisas diferentes também. Porque o texto de Sião é o que está em Apocalipse 14, que é Jesus aparecendo no Monte Sião com 144 mil, falando do arrebatamento dos 144 mil ali. Agora, o que a gente analisa é que essas duas testemunhas são dois judeus convertidos ao messianismo de Cristo, ou seja, são dois cristãos da circuncisão, mas são judeus. Não são. Aí ele agora colocou, é gentil, ou esse 880, né? Não é o 880, é o equilíbrio de serem cristãos da circuncisão. Dois judeus cristãos que estarão, porque Jesus disse, são minhas testemunhas. Não tem esse negócio de dizer que eles estão ali para representar a lei e os profetas. A lei e os profetas tiveram o cumprimento cabal em Cristo, né? Professor, bem rapidinho, só para concluir, porque eu queria que o senhor desse um ponto para nós fixo de um texto. Por que o senhor liga essas duas testemunhas a serem dois cristãos judeus? Qual o motivo? Qual o motivo, qual a razão, por que o senhor disse? Eu também concordo com o senhor no sentido, dois, ok, dois cristãos, ok, mas por que dois cristãos judeus convertidos ao judaísmo, ou seja, dois judeus que se converte ao cristianismo ou alguma coisa desse tipo? Por que o senhor liga eles sendo dois cristãos judeus? Certo, vamos lá. Vou falar isso mais do ponto de vista acadêmico. Quando a gente faz uma análise do Apocalipse, a gente tem algumas leituras obrigatórias. Leituras básicas, leituras iniciais, mas são obrigatórias. É você ler os comentaristas, eruditos gregos do Novo Testamento e principalmente especialistas em grego do Apocalipse, que muita gente não sabe do grego do Apocalipse, que é um grego ruim. Não é um grego ruim, é um grego dificílimo, porque existe idiomatismo e semitismos dentro do Apocalipse. É como um judeu escrevendo grego mesmo, e muita gente não sabe disso. E aí você pega leituras obrigatórias como George Eldon Ladd, William Hendricks, Michael D. Gorman, você pega Richard Baldwin, e você pega tantos eruditos, quando eles analisam o texto grego, dizem assim mesmo, e darei as duas testemunhas minhas, que profetizarão por 1260 dias, deixa claro que essas testemunhas são de Cristo.
E eles não podem testemunhar de Cristo a menos que tenham se convertido ao messianismo de Jesus. Isso está em Apocalipse capítulo 11, versículo número 3. É Bíblia. O que eu estou dizendo está na Bíblia. É o próprio Cristo dizendo que professor, isso nós também concordamos. Só queremos saber aonde a Bíblia diz que eles são judeus. Exato, essa é a dúvida. Essa é a pergunta. Porque que são igreja, a gente concorda. Que ele é igreja, eu concordo com o senhor, que são duas pessoas salvas, eu concordo, mas aonde? O senhor liga eles a serem judeus por causa da expressão do candelabro? É porque o que é que acontece? A gente faz uma teologia sistemática tentando unir Apocalipse 11 com Zacarias 4. Mas, na verdade, o próprio texto já deixa claro. Por exemplo, a gente tem aqui, vou dar um exemplo aqui melhor, tá? Porque está em Apocalipse capítulo 8, versículo 13, e assim: então ouvi uma águia que voava pelo meio do céu, dizendo, grande voz, ai, 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 3 ais, dos que moram na terra, por causa do restante das trombetas dos 3 anjos que ainda têm, de quê? De tocar. Por que eu sei que eles são judeus, né? Por que eles são judeus? Porque quando eles terminam de dar o testemunho, aparece o toque da 7ª trombeta. E no toque da 7ª trombeta, colocam que a conclusão dos testemunhos do testemunho das duas testemunhas do Apocalipse se conclui o seguinte: quando conclui aqui a 7ª trombeta, assim está escrito. E o anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Deus e de seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos, e os 24 anciões que se encontram sentados no trono, diante de Deus, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, o que eras e o que és, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para ser julgados os mortos, para dar galardão aos teus servos, preste atenção, os teus servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes para destruir os que habitam sobre a terra. E abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança e seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes e terremotos. O que é que acontece? João vai demonstrar que o testemunho das duas testemunhas estão dentro do santuário, ou seja, deixa a parte de fora do átrio, porque serão pisados pelos gentios por 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio, mas mede o santuário. E quando João tomou aquela atitude de medir o santuário, era uma atitude profética simbólica para o testemunho das duas testemunhas dentro do território de Israel. Okay. O problema é que Israel não aceita testemunhos de gentios. Ok, eu entendi agora. Ok. De judeus, o senhor liga por eles atuarem dentro do átrio, e que o senhor liga isso sendo simplesmente porque os judeus não aceitariam o testemunho de gentios. Deixa eu só voltar aqui. Eu volto com o senhor, senão eu vou fixar muito debate só no senhor, aí os outros debatedores me batem. E aí, Leonardo? Então, o que acontece? O pastor Éder, ele citou do método histórico-gramatical exatamente o mesmo método que eu utilizo. Só que o grande ponto é que a gente tem que ver o gênio literário do livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse, ele tem o gênio apocalíptico e profético. Inclusive, no próprio versículo ali que é citado, que ele fala, são as 2 oliveiras, 2 castiçais, em pé diante do Senhor. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da boca. Ninguém imagina que isso seja literal. Que ele gospe fogo na hora, entendeu? Então você vê que dentro do próprio... Mas não vai ter, eles não terão esse poder sobrenatural? Não. A pergunta é, Sebastião, isso aqui é literal? Os caras vão cuspir fogo mesmo? Ele vai cuspir fogo, né? É um dragão ali, de verdade, cuspindo fogo? Não vai. Não pode? Não. Poder pode, mas não vai ser. Entendeu? Poder pode tudo, né? Como se Deus você quiser. Garante que não vai ser? Com base em quê? Porque o próprio texto do Apocalipse diz que o dragão é a antiga serpente. Então, que peraí, deixa eu fazer uma pergunta ao Joaquim aqui. Ô, Joaquim, você acredita em unicórnio? Não, Exato, claro que não. E por que não? Tá na Bíblia lá. Diz que tem um unicórnio. E aí? Tem o senhor acredita em dragão? Na escatologia, tem situações, pastor Calixto, que você pode interpretar literalmente. Tem coisas que você não tem que interpretar literalmente. Então, mas não foge quase da razão humana. Hoje, nós como humano, um homem cuspindo fogo,
esse fogo não é o Então, poder abraçalador das palavras deles? Que esses homens serão homens normais, mesmo então, eu assim, não tô dizendo mesmo que não posso. assim, Deus pode fazer isso. Não, é lógico que pode, Deus pode Entendeu? fazer, mas a Pode fazer pergunta é, deixa eu votar com o Leonardo, É que eu vou cutucar o Éder também. Eu quero saber, é literal? complicado Já quando você- pensou cada cuspido uma brasa? Exato. Então, é isso. É No só- livro de Apocalipse diz que vai chover fogo do céu, pedras afogueadas. Cada pedra vai pesar em torno de 20 quilos, segundo alguns estudiosos. Agora imagina, pedra de fogo chovendo aí vamos falar que isso aí é meteorito. É. Vamos falar que isso é um meteorito. O senhor sabe, se cair 3 meteoritos deste tamanho na Terra, acaba com o planeta. Mas diz que vai ter uma chuva de pedra. Então, por isso que eu tô dizendo, que isso Você é acha que não? literal? Você acha que não? Eu não tô duvidando, gente, mas quando eu venho pra razão, como ser racional, eu fico perguntando, se cair 4 meteoritos na Terra de 20 quilos, acabou o planeta. Não, 20 quilos? Não. Uma pedra de 20 quilos? Então, eu tô dizendo um pequena. meteoro, Qualquer pedrinha aí... Calixto, é em torno de um estádio de futebol. Então, o tamanho acaba dele. o planeta, A ou gente não? tá falando de uma chuva Não de é isso que pedras. a ciência diz? Então, a então, Bíblia diz que o sol não dará sua luz. A Bíblia diz que a água se tornará em sangue. Então, todas essas coisas Mas a que irão minha acontecer pergunta, e eu vou voltar com vão ser o pastor simbólicas. Leonardo, eu vou Você perguntar não pro pode interpretar Rafael, o eu Apocalipse vou perguntar como pra sendo você, é simbólico? simbólico isso ou é literal Eu creio isso? que muitas então, Vamos lá. no ponto aqui, exatamente por conta dessas figuras, eu entendo que o Apocalipse é simbólico. Totalmente simbólico? Não tem nada de não é literal? totalmente simbólico. Depende da passagem. A gente tem que interpretar o Apocalipse do jeito que a passagem diz. Nesta passagem, é simbolismo do início ao fim. Darei as minhas 2 testemunhas, que são, vai dizer assim, são 2 oliveiras, e os 2 candeeiros. Então. Os 2 candeeiros, igual o pastor Calixto falou, Apocalipse 1:20 fala sobre a igreja. É um símbolo, ali é símbolo. As 2 testemunhas são símbolos, os 2 candeeiros são símbolos, o fogo que sai da boca é símbolo. E aí, quando você vê toda a descrição que está aqui, um homem é impossível de fazer isso. É por isso que eu Então, para entendo. você, Leonardo, todas essas 2 testemunhas na sua interpretação e os 144 mil, toda essa gente aí, é tudo simbólico. Não, mas porque é o seguinte. Vai lá, 144 mil, vamos quer lá. ver? Faz uma conta aí, Joaquim. Eu não vou 12 voltar mil de cada deixa tribo. o Leonardo concluir. Conclui, porque é Leonardo. o seguinte, ele até falou dos 144 mil. Se você pegar aqui, ó, em Apocalipse e voltar um pouquinho, ó, foi-lhe dado um caniço semelhante a uma vara e também foi-me dito, dispõe e mede-te o santuário. A ideia de medir o santuário é exatamente porque a igreja tem delimitações e você tem lá, por exemplo, para você estar dentro da igreja, tem um número completo, então tem uma medida completa da igreja. E você vê que tudo isso daqui é simbólico e aí quando ele está falando da igreja, ele dá um pause e começa assim, e darei as minhas 2 testemunhas. Tudo isso eu entendo muito, assim, é o que me leva a crer no texto, que é falando da igreja. Por que as 2 oliveiras? Para começar, que a igreja é o conjunto de 2 oliveiras, a oliveira brava e a oliveira natural. Entendeu? Você está falando de Romanos... Exato, Romanos 11. Romanos 11. Exatamente. Então, assim, eu assim, não consigo atribuir isso a uma pessoa, até porque, igual eu já falei, que o pastor ele não chegou a responder, que ele diz que essas 2 testemunhas já estão diante, eles estão diante de Deus, do Deus da terra, até que você fez a pergunta. E assim, quem são elas? Então elas já existem ou já existiam desde a época da profecia do Apocalipse? Então eu entendo que a igreja em si e aliás, em Atos 1:8, o próprio Senhor Jesus diz, vós sois as minhas testemunhas. Então, essa é a ideia. Só para concluir, Leonardo, é a o igreja. senhor entende, então, essa expressão já estão como algo presente? É algo presente. É isso? Exatamente. Eu Desde entendo a como... época de João. É o que Por o isso que o texto senhor me leva acredita a que Você a é igreja... milenista, então. Eu sou a milenista. por Olha isso. aqui, vou voltar pro Éder, antes que eu responda qualquer coisa. A milenista, tá explicando. Agora eu vejo que o senhor deu uma reanimada, né, pastor Calixto? Mas deixa eu perguntar aqui. É uma coisa que eu digo o seguinte, eu não duvido, eu acredito que Deus pode fazer. Eu vou usar uma expressão aqui, até me desculpe dela ser muito, talvez até chula pro meio teológico.
Mas eu acredito no que a Bíblia diz. Independente. Se a Bíblia dissesse para mim que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acredito. também. É a palavra de Deus. E que depois de 3 dias ele cuspiu a baleia viva, eu acreditaria. Mas o homem não pode Mas cuspir fogo. o ser... Eu acredito que a Bíblia também acompanha uma racionalidade humana. Correto? Ela É foge... irracional. Mas é sério mesmo, ela pastor foge Joaquim, daquilo que a é razão humana entende, mas ela não foge da racionalidade. Não, mas assim, Mas sério é mesmo que você irracional. acredita que gospe fogo mesmo? Então, que por não? isso eu vou fazer a pergunta Sim, agora de pode novo, ser. Leonardo. Eu perguntaria ao querido pastor Éder, o senhor acredita que esse cuspir fogo deles é literal isso? Não estou dizendo que elas não poderiam ter esse poder, mas o senhor acredita que isso é literal ou você acredita que isso é um símbolo do poder da fara que eles terão como um fogo abrasador que consome, que ninguém pode resistir à fala deles, ou até que a fala deles terá um poder de destruição, de como fogo e tal. Como é que o senhor vê isso, pastor? Vamos então para a palavra. Vamos lá! Capítulo 11 do Apocalipse, Capítulo. versículo de número 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, o fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Queridos internautas, é importante até falar de forma didática que o Apocalipse ele tem séries de 7 selos, que são os juízos determinados por Deus, as 7 trombetas, que são os juízos proclamados por Deus, e as 7 taças, que são os juízos executados por Deus. O contexto das 2 testemunhas está no interregno, no intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta, que nos círculos teológicos usa-se a expressão interlúdio ou sessão parentética, que é um intervalo Mas está gastando a entre palavra, hein, a 6ª e a 7ª. Peço até a vênia aqui dos nossos internautas para a gente usar um pouquinho dos termos acadêmicos aqui. Então, esse período de intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta, existe ali, então, as sessões parentéticas ou os interlúdios, e nesse contexto estão as 2 testemunhas. Ok. Esse interlúdio, então, está interrompendo aspas, uma sequência de juízos da 6ª trombeta para a 7ª. Aí surgem as 2 testemunhas. E aí vem a sua pergunta sobre o fogo. O meu posicionamento sobre a questão do fogo que sai da boca das 2 testemunhas é simbólico. Ok. Por quê? Porque as 2 testemunhas, elas estão profetizando, a profecia é verbalizada pela sua fala e também pelo seu comportamento, porque são testemunhas. Então envolve um comportamento de vida, porque são testemunhas, e também a verbalização da profecia falada. Então esse fogo, ele simboliza uma mensagem que trará juízo a estes homens, a estas mulheres, às pessoas que estão neste período tribulacional, ou seja, e que não reconhecem a grandeza e a soberania de Deus. O senhor diz que esse juízo, esse poder desse fogo simbólico da boca dele talvez tido como fogo, porque será um juízo imediato. Eles vão falar e isso vão acontecendo com sequência? O texto diz sobre o impacto do que sai da boca. O texto diz assim: e devorará. É algo imediato. O verbo está no futuro, mas nós não temos, por questão de cautela, sim, porque é um assunto escatológico, não é para os teólogos ciências exatas, para Deus é ciências exatas. Mas para nós não. Para nós ainda está... A gente olha o Apocalipse pela fresta da fechadura, pastor Calixto. Exatamente. Mas para Deus a porta do Apocalipse já está escancarada. Nós estamos quase igual a cantar lá. Eu vi o meu amado a minha porta bater, olhei ele pelas frestas da porta. Então esse fogo que sai da boca das 2 testemunhas, através do seu testemunho profético, identifica uma mensagem de juízo. Agora, se o impacto acontece imediatamente ou
a posteriori aos que estão recebendo aqui o juízo é exatamente o desenvolvimento dos fatos durante o período tribulacional. O que eu digo imediato, pastor, não seria imediatamente na fala, mas é uma coisa muito rápida. Logo, vamos supor que eles falam, eu estou dando um exemplo, pelo amor de Deus. Eles falam hoje, daqui a 5, 6 dias, se vê o cumprimento daquilo que foi falado sobre ele. Ou alguém que se levanta contra eles, e daqui a 5, 6 dias, uma semana, se vê um juízo executado de Deus sobre isso. Eu diria o seguinte, para usar da cautela, Sim. que nós temos um período de 7 anos de grande tribulação. Eles vão agir 3 anos Só que as duas testemunhas estão no período de 1.260 dias, que corresponde a 3 anos e meio. Então, o impacto dessa profecia, quando sai da boca deles, acontece dentro desse período. E meio. Ok? Tá? Da fala deles. Muito bem colocado, obrigado, querido Joaquim. Joaquim, vai a pergunta de novo. E aí, Joaquim, é fogo literal que sai da boca deles? Como é que o senhor interpreta Eu digo que isso? pode ser. Eu não vou afirmar categoricamente, Ok. porque é muito delicado. É escatologia. Ninguém é dono da verdade na escatologia. Então eu disse aqui que eu defendo que disse o querido doutor Helder, não é uma ciência exata. Não, escatologia não. Então, eu entendo que é possível que seja, de fato, Moisés e Elias. Eu sou pré-tribulacionista, pré-milenista, então dentro da minha corrente escatológica, é óbvio que eu vou defender que muitas coisas do Apocalipse são literais. O senhor é pré? Sou. 144 mil são de 12 tribos de Israel. Como é que você pega um número simbólico, como alguns acreditam que ali é tudo simbólico, né? Os amilenistas veem dessa forma. Eu creio que são literais. 12 mil de cada tribo. Ora, 12 mil. Para chegar ao número de 144 mil, então você pega um número que, segundo eles, é simbólico e tem um resultado literal. É incoerente isso. Eu vejo totalmente uma incoerência nessa afirmação. Por isso que eu creio que são 144 mil judeus das 12 tribos de Israel que estarão aqui pregando o evangelho do reino. Quando lá o próprio Senhor Jesus diz assim: e o evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. E aí eles vão Então, estar você tá no dizendo período da grande tribulação. E essa ação não será feita pela igreja, mas será feita pelos 144 A igreja vai ser arrebatada. A igreja Então, vai ser arrebatada. então tem coragem de definir, Joaquim. Sim. É o que eu estou te perguntando. Essa ação da evangelização global que atinge todo mundo não será feito pela igreja. Não é referente à igreja, não. Será feito pelos 144 como o senhor interpreta mil. aquele final lá do Apocalipse que diz: quem são esses, de onde vieram? Vieram da grande tribulação, São porque foi povos pregado de o todas evangelho as para eles. línguas, nações, Isso. tribos, ou seja, judeu porque e não as judeu. 144 mil e as duas testemunhas pregaram o evangelho para eles. Isso significa que para o posicionamento pré-tribulacionista, a pregação do evangelho está para além do arrebatamento da igreja. Isso. Exatamente pela fala do pastor Joaquim Então, e pelo por isso que eu quero que vocês definam. que nós estamos definindo aqui. Os mártires da grande tribulação, as 144 mil selados e as duas testemunhas. Então acredita na eminência da vinda, porque Jesus não está atrelado à igreja pregar o evangelho até o fim. Não. Só que o grande problema disso é iminência. que cria dois povos salvos, É por né? isso, então, da eminência Não, da é um vinda. só rebanho e um só Exatamente. pastor. O arrebatamento da igreja está só Porque rebanho, algumas calcado na igreja, pessoas só pastor. ligam a vinda, peraí, Joaquim, ligam a vinda a ter que se evangelizar. Tá errado. Aí o senhor diz Quem que a defen- eminência não está ligado a isso. Esse Não, tá posicionamento quebra, de fato, a iminência. Mas Isso. a iminência é o posicionamento pré-tribulacionista que acredita que a vinda de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Porque Isto, então, a pregação para todos o mundo não acontecerá antes da grande tribulação. É isso Não. que o senhor diz? o Não. impacto de forma global. É isso. São isso. mais tá? de 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram o evangelho. Então, mas você é não isso aí, pode Joaquim. Por condicionar, que que Calixto, eu acho que a vinda de Jesus à pregação? algumas doutrinas, algumas linhas teológicas têm perdido a força?
Por quê? Porque algumas pessoas vêm aqui e têm medo de definir o que realmente acreditam. Não, mas aqui nós não estamos com medo. Não, então, mas é por isso que eu tô dando até esse louvor aos senhores. Porque o Joaquim disse uma coisa aqui, que a maioria dos pré-tribulacionistas não tem coragem de assumir. Me permita a leitura de um texto rapidamente? Sim. Versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, isto é, sobre a morte das duas testemunhas, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, relações internacionais dos tratados de diplomacia entre os povos que estarão confederados com o anticristo, que é a besta que saiu do abismo. Versículo de número 10 continua: e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas, que são as duas testemunhas, tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou eles e puseram sobre os seus pés. E caiu grande temor sobre os que ouviram. Agora, dentro desse contexto aqui, a gente vê aqui o versículo 12. E viram uma grande voz que do céu lhes dizia: subi para cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos ouviram. O texto está falando de povos, nações e línguas. Se nós pegarmos aqui todo esse contexto, vai falar aqui de povos, nações e línguas, visualizando as duas testemunhas mortas num período de 3 dias e meio. No tempo de João, não tinha o avanço tecnológico do século XXI. Hoje isso é possível, através da internet. Definir aqui para mim, ô Joaquim, vou dar mais 1 minuto pro Joaquim e voltar com o pastor Rafael, mas só para o senhor definir o seguinte. Então vamos lá. Aqui, os 144 mil que os senhores defendem que também são literais judeus. Ajudarão na evangelização global, é isso? Sim. Posso falar assim? Sim. sim. Ok? Com o testemunho das duas. Isso, se olhando do jeito que vocês estão falando, é um impacto E que... nesse contexto também entram os mártires da grande tribulação. Então, mas aí eu pergunto para os senhores, os 144 mil, eles surgem durante a grande tribulação ou após a grande tribulação? Durante. Durante. É isso. Só para explicar bem, Joaquim, 1 minuto para o senhor definir. Só para encerrar, eu queria deixar claro que os 3 dias e meios, que é o período em que as duas testemunhas estão mortas, elas serão visualizadas, esse momento, no mundo inteiro, por todo o planeta. Isso na época de João era século impossível. I, e hoje no século XXI. Isso é normal, o celular faz isso, a internet faz aquilo isso. que Deus disse a Daniel, cumpre-se de forma cabal, que a ciência se multiplicaria. E é uma realidade no século Ao mesmo tempo que ela é ruim, porque Jesus pergunta, com a porventura, quando voltar o Filho do Homem, achará fé na terra? Parece que a ciência tem um poder de apagar um pouco o fervor da fé, mas ao mesmo tempo Deus vai usar essa ciência. Exatamente. E aí aqui as duas testemunhas, através desse mecanismo de comunicação tecnológica que nós temos hoje, por exemplo, a internet, consegue a propagação do evangelho a nível global. Quantas pessoas, Joaquim, por exemplo, para concluir. Calixto, nós estamos alcançando com um programa como esse. Vamos pensar 30, 40 anos atrás. Era imaginável isso. Vamos pensar 100 anos atrás. Era imaginável. E é interessante a evolução que nós estamos vendo em todos os setores. Ao mesmo tempo que o homem evolui cientificamente, moralmente, ele regride. E tudo isso com cumprimento do quê? Das profecias acerca do fim. Eu diria, sem medo de errar, pastor Calixto, que esse momento que a igreja está vivendo é um momento chamado princípio das dores. Nós, mais do que qualquer outra geração, eu estou falando aqui, desde que a humanidade existiu. Nós, mais do que qualquer outra geração, eles não viram tantas evidências escatológicas como nós estamos vendo. Uma pergunta, pastor Joaquim. Os princípios das dores é o que o senhor falou, mas Jesus pode voltar antes que esse princípio das dores seja cumprido? Não, porque ele então, descreveu. Não é eminência, Veja você bem, vê como a doutrina da eminência é complicado? Não é complicado. Entendeu? Deixa eu porque explicar. ela descumpre alguns preceitos não é bíblicos. complicado. Sabe por que não é complicado, Leonardo? Porque Jesus descreveu para olhar para a figueira. Quem é a figueira? Então, Israel. Ele deu... Israel. Bom, aí ele deu sinais. Ele deu sinais. E ele da disse volta que dele. esses sinais não acontecerá sem que... Ele disse, esses sinais seria princípio das dores. Então isso quebra totalmente a ideia da eminência.
A Por ideia da exemplo, eminência é quebrada nisso. não é quebrada, não é quebrada. É, porque se você não... se ele não pode voltar antes que se cumpra determinadas coisas, então isso acontece que não tem eminência. Ele mesmo descreveu. O anticristo vai se sentar A onde? eminência... Aonde que o anticristo vai se sentar? Aí... No trono de Deus. Aonde é o trono de Deus? Então, mas aí você vai falar que é Israel. É óbvio. Não, O cumprimento das profecias. Mas não é. Israel é o relógio de Deus. Você não pode negar isso. Eu posso, com certeza. O epicentro das duas testemunhas aqui no contexto acontece onde? Tá, Jerusalém. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui do seguinte. E o mais interessante é que eu estive em Jerusalém, não sei se você sabia, Leonardo, já tem tudo preparado lá. Sim, tem. Para a reconstrução do templo. Agora, eles estão fazendo isso por quê? Por que os judeus vão mas reconstruir os rabinos vieram ontem aqui e disseram que não acreditam nesse negócio, os próprios não. rabinos Bom, entendem. Os rabinos vieram ontem aqui, um ortodoxo, dizendo mas que... com todo respeito aos rabinos, aspas. entre os rabinos e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Não, eu com todo também, mas respeito. pera um pouquinho, nós estamos Ortodoxos, falando de alguém que entre convive lá. aspas. Não. Eles dizem que a teologia rabínica, Não que os diz judeus não acreditam nessa reconstrução, não é verdade. a não ser que seja Eu gostaria de algo, estar aqui para debater com eles, a mas não não é ser verdade. que seja algo exclusivamente de Deus. Esse algo exclusivamente de Deus, eu perguntei ao Mira, e eles acreditam em uma ação de Deus, quase que a maioria que eles acreditam mais ou menos como se fosse um calvinismo. Do jeito que Deus age, é isso mesmo. Do jeito que Deus age para a salvação sem qualquer intervenção do homem, eles acreditam que essa construção do templo só poderá existir, e eles acreditam que ela exista, mas sem qualquer ação humana. É mais ou menos como se isso descesse diretamente do céu. Mas acreditam se isso nós aí. Eles acreditam se isso. nós falarmos do dilúvio, não houve uma atuação do homem? Não construiu arca? Então, eu como não os estou homens dizendo que em não houve. Jerusalém. Eu estou dizendo só, Joaquim, o que eles acreditam. Não, eu também acredito que tem que haver uma intervenção divina, porque os árabes não vão ceder nunca. Não vão destruir a mesquita de Omar para a construção do templo para os judeus. Você sabe que existe uma rixa muito grande entre essa árabes teologia e aí judeus. de Abraão de Almeida, né? Mas vamos voltar lá que Jacaé. Esse Virino Pedro da Silva total. Eu vou voltar lá, pastor Rafael. E aí, Rafael? Ô, Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta. Você também acredita? O senhor acredita na teologia da eminência ou não? A teologia da iminência é uma teologia de que Jesus pode voltar a qualquer momento. É muito complicado porque a própria Escritura deu sinais da vinda de Cristo. Agora, o que é muito confundido por falta de exegese é que no hebraico, por exemplo, a palavra princípio das dores e grande tribulação tem a mesma raiz. Quando você pega os textos hebraicos, eu sou professor de hebraico também, e de grego eu transito nos dois, eu percebo, por exemplo, a palavra tsarar, que é a palavra usada para a angústia de Jacó, a ocorrência mais antiga que se tem sobre um relato de uma grande tribulação é Deuteronômio 4:30, que se fala de um outro verbo, né? Ali é a questão mais substantivada, tsarar é substantivo, mas o verbo tsar, esse verbo tsar para a grande tribulação, também é analisada como princípio das dores. Então, o que Mateus 24 está falando é o seguinte: é o princípio do período tribulacional. E não o princípio das dores é uma coisa e a grande tribulação nada mais é do que o clímax, tá? O princípio das dores é o início do período tribulacional e a grande tribulação é o clímax desse sofrimento. E não duas coisas diferentes. O problema é que as pessoas fazem teologia sistemática a partir dos dados que tem de uma Bíblia em português. Não faz uma averiguação do que de fato Cristo queria dizer com uma mentalidade judaica. Já que os próprios pré-tribulacionistas acreditam que Mateus 24 foi escrito basicamente, majoritariamente para judeus, então eles têm que fazer um processo diacrônico de análise da mentalidade para... Isso é exegese, é saber o que de fato o autor queria transmitir para os seus leitores originais e qual era a mentalidade da narrativa que o autor estava tirando, que era a mentalidade do próprio Cristo. Então, a primeira questão. Respondendo essa pergunta, para mim, ela já está muito clara. Agora, com relação a pergunta do nosso amigo, que diz assim mesmo,
Essas são as duas oliveiras e os dois candeeiros diante do Senhor de toda a terra que estão, né, restotes, no grego. Nós temos aí o que seria, isso acontece muito também no hebraico e no grego também, tá? No hebraico, o que é que nós temos no hebraico? Nós não temos passado, presente e futuro. Não, no hebraico nós não temos isso. Nós temos verbos perfeitos, quando a ação é concluída, e verbo imperfeito, quando a ação não foi concluída. É mais um aspecto da ação do que o tempo. Só que nós temos uma ação, o verbo imperfeito, né, e um verbo perfeito futuro. É quando uma ação será concluída no futuro, mas está na narrativa. Então, quando você percebe, se acha em pé diante do Senhor de toda a terra, restotes no grego, nós temos aí o verbo perfeito ativo, particípio plural nominativo masculino, ou seja, nós estamos aqui falando de uma realidade que pode ser basicamente no verbo perfeito, mas no aspecto akdiosat, que é o perfeito profético. Eles estão profeticamente de pé naquele período em que, de fato, eles forem enviados pelo Senhor para profetizar para toda a terra. Então, eu tenho mais assim um aspecto mais exegético. Com relação se sai ou não fogo da boca das duas testemunhas, essa é uma interpretação obscura baseada no contexto imediato de Apocalipse capítulo 11. Mas quando a gente vai para textos remotos, para maior elucidação hermenêutica, nós percebemos que pode ser as duas coisas. Por exemplo, Jeremias 5,14 diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que proferiram eles tais palavras... Só uma pergunta, só para voltar aqui na sua exegese do capítulo 4. Então, você está dizendo o seguinte, são estas as duas testemunhas dos dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor nessa tradução, ou que estão de pé diante do Senhor da terra. Você está dizendo que isso daqui, estão de pé, ele está se referindo à condição futura e não à condição presente da pregação? Sim, porque... E para que dizer isso? Porque você imagina, essas são as duas testemunhas. Para que você vai completar dizendo que se acham de pé diante do Senhor, se é no futuro? Se elas existem no futuro e elas estão profetizando, elas estão de pé. Isso está subentendido no texto. Para que ele reforçou essa ideia? Bom, o pano de fundo é que o Apocalipse ele é o único livro profético do Novo Testamento. Então, dentro desse livro profético, nós temos justamente um gênero profético misturado ao gênero apocalíptico. Então, nós estamos tratando realmente de eventos futuros. Eles não estão porque eles estão... Aí você vai ter que dizer que, de fato, Moisés que ressuscitou, foi glorificado e está no céu, o Elias que está no céu glorificado, o Enoque que não viu a morte e Elias estão no céu glorificado, porque a corrupção não pode herdar em corrupção. Senão, alguém aqui vai ter que ter um problema sério com os espíritas para dizer que Moisés e Elias apareceram lá no Monte da Transfiguração como uma grande prática necromante de Jesus. Então, tem que dizer que ou Moisés ressuscitou para aparecer em glória, e nós temos uma questão sobre o verbo oral, que tem lá, e eu tenho uma prova para dizer que aquilo não foi uma aparição fictícia. Mas a gente está falando de Apocalipse. O Apocalipse, eu queria saber... Vamos voltar para o Apocalipse. Beleza. O Apocalipse, nós temos o perfeito, chamado perfeito profético. Existe um aspecto aí, eu deveria, porque... Eu tenho que te mostrar, depois, se você quiser, eu te mostro na obra do Dr. Daniel B. Wallace, que fala sobre a questão do akdiosat. É ação com aspectos temporais, tá? Também. Então, nós temos aí um perfeito profético. Por quê? Porque eles estão de pé. É uma ação que, aparentemente, parece que já ocorria no momento em que o autor estava narrando aquele relato. No entanto, essa é uma narrativa profética. Ok, pode ir lá, professor, então, para concluir. Para concluir. Então, Jeremias, falando sobre o fogo da boca das duas testemunhas, isso. Eis que converterei, Jeremias 5,14, eis que converterei em fogo as minhas palavras da tua boca e este povo em lenha e eles serão consumidos. Então, nós temos aqui, em Jeremias 5,14, as palavras de Deus sendo praticamente convertidas em fogo na boca de Jeremias para consumir o povo com o quê? Com a aplicação do juízo. As palavras que Jeremias estava profetizando eram palavras de juízo para os impenitentes, e aqueles que não se arrependessem seriam consumidos pelo juízo do cativeiro babilônico que se aproximava. Então, esse aqui é um contexto remoto para poder analisar que se de fato era fogo literal que saía da boca das duas testemunhas ou eram palavras proféticas de juízo. Mais uma coisa interessante, que pode ser literal sim. E como é que eu sei que pode ser literal? Por quê? Porque, de fato, Elias era um profeta que tinha autoridade de fazer fogo literal se manifestar
para consumir os seus inimigos, segundo o segundo livro de Reis, capítulo 1, do versículo 11 ao 12. Então, pode ser literal, é como o pastor Joaquim falou e os amados pastores têm falado. Esse negócio de bater martelo é muito complicado. O cara tem que estar aberto para a multiplicidade das possibilidades e fazer as suas sínteses a partir dos dados que tem, tanto no contexto imediato como nos textos remotos. E ele tem que fazer esse exercício, essa reflexão teológica, para poder ver se de fato pode ser simbólico, como no caso de Jeremias 5,14, como pode ser literal, segundo o livro dos Reis, capítulo 1, versículo 11 e 12. Então, na minha participação, agora, como eu acredito que de fato são dois personagens humanos, são literais, eles receberão uma unção parecida com a de Moisés e a de Elias, não são Moisés e Elias, mas receberão uma unção parecida. E por que sei que pode ser um profeta com uma unção parecida? Se vocês lerem Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, há uma discussão na academia entre Deus dizendo assim: levantarei um profeta semelhante a ti. Quem não ouvir esse profeta, na nossa linguagem aqui brasileira, está rodado. Então, o que acontece? O que acontece? E aí é uma discussão. Esse texto se faz referência a Cristo, um profeta semelhante a Moisés, um legislador, ou se de fato isso tem a ver com um aspecto escatológico, que haverá um profeta num dado momento escatológico que será semelhante a Moisés, que é o que aparece ali nas duas testemunhas do Apocalipse 2. Então veja que eu estou trabalhando com Bíblia, não é com achismos, não é com axiologia, não é com elucubrações e devaneio de uma mente quieta. Eu estou trabalhando com a Escritura e estou mostrando que sim, é possível que venha um profeta futuro que tenha a unção de Moisés e que venha também um profeta que, de uma certa forma, tenha as características da unção ministerial de Elias, até porque a gente tem na Bíblia João Batista. João Batista, professor. Alguém que veio Deixa na eu unção voltar e no com o querido pastor Éder. E aí, Éder? E essas duas testemunhas, vêm mesmo? Olha, as duas testemunhas, posicionamento pré-tribulacionista, virão as duas testemunhas. O período cronológico que é assinalado na Escritura compreende a primeira metade da grande tribulação, 3 anos e meio, 1260 dias, que é o período em que as duas testemunhas estarão realizando o seu ministério profético. Entendo que eu não posso afirmar categoricamente que seja Moisés e Elias e nem Enoque e Elias, mas eu defendo o nem Zorobabel, nem Antigo Testamento. Exatamente. Eu também não posso afirmar que seja Zorobabel e Josué, mas existem indícios do castiçal para uma abertura de compreensão da etnia judaica dessas duas testemunhas e também do epicentro onde acontecem os grandes eventos do capítulo 11, que é a cidade santa de Jerusalém. O cenário geopolítico aqui está instalado com a besta, que representa o anticristo, as nações que estão confederadas com esse líder ditatorial, e a igreja, ela não aparece nesse período da grande tribulação porque ela já foi arrebatada. Então a síntese das duas testemunhas é que elas estão como os mártires da grande tribulação e os 144 mil agentes de Deus na proclamação do evangelho. Então, para além do arrebatamento da igreja, a evangelização e a pregação da palavra permanecem. Permanece. Por isso, pastor Calixto, que a Bíblia diz: e o evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. O senhor vê Aquela uma diferença do evangelho do reino? Do evangelho da graça, sim. Tem sim, diferença? Tem diferença. Nós pregamos o evangelho da graça. O evangelho do reino é o evangelho que vai anunciar os 1000 anos do reinado de Cristo. E isso no período da grande tribulação. Por isso que nós não podemos limitar a vinda do Senhor Jesus à pregação do evangelho. Porque tem 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram e não vão ouvir, com toda a tecnologia que nós temos. Não vão ouvir. Então, por isso que, ainda naquela questão da vinda do Senhor Jesus, os acontecimentos estão aí. Por isso que eu digo que estamos no princípio das dores, porque de 200 anos para cá, ninguém viu tantos acontecimentos escatológicos como de 200 anos para cá. Ô Joaquim, mas deixa eu te fazer uma pergunta dentro dos 144 mil, bem rapidinho, porque do seguinte, se eu levar esse texto literalmente, vai dizer que esses 144 mil nunca tocaram em mulher, correto? Sim.
Isso daqui, eu não estaria aprovando e dando força aos celibatários, aqueles que pregam o celibato como uma forma de agradar a Deus? Ou poderiam ser eunucos? Então, Poderiam. essa é a pergunta. Porque esses aí se tornaram por conta própria. Então, Tem uns que nascem, outros se tornam por conta própria. Essa questão de eles não se contaminarem com mulher, porque é aquilo que a gente está falando. Você não pode pegar e dizer, tudo é simbólico. Não pode pegar e dizer, tudo é literal. porque É se eu muito pegar delicado. 12 vezes 12, quanto é que dá? Então, 12 mil de cada tribo vai dar os 144 mil. Não, 12 vezes 12, 144. É. 144. São 12 mil de cada tribo. Que quando você olha no texto, depois ele se torna uma multidão incontável de gente. Sim, porque haverá... Olha. Aí, pastor, eu já recomendaria um outro debate focado nesse tema. Nesse aí. Haverá Então, um só voltar, eu só rebanho, tô só querendo pastor. despertar aqui o Deixa eu próximo Porque debate. eu até negócio sugiro um debate, com a sua permissão, porque Sim. nós temos um cenário dos 144 mil no capítulo 7 e no capítulo 14. Então existem dois contextos para analisarem os 144 mil. Fica uma sugestão para outro debate, para a gente não perder o foco nas duas Então, a testemunhas. grande pergunta é, os 144 mil que aparecem são os mesmos? Sim, de 7 e 14 são os mesmos. São os mesmos? São. Não sei não, hein, Então, Joaquim? Bom, só vamos pra- marcar um debate, Vamos pastor. marcar o debate. Deixa eu ouvir aqui o querido Leonardo. Só para fazer um comentário, porque o pastor Éder, ele reforçou novamente. Eles são homens judeus por conta do candeeiro. Eu disse provavelmente. Provavelmente. Porque representam Israel. Só que no próprio texto do Apocalipse, a gente já falou, candeeiro não é Israel, é igreja. E ali o texto deixa claro. Mas Agora aí eu sou obrigado a concordar com ele, porque nenhuma leitura natural de Apocalipse, imagina um leitor natural. Exato, ele vai... Ele viu lá, o Jesus disse, ó, o candeeiro é a igreja. Não, você não pode. Aí o cara... Pastor, não pode ler a Bíblia só com Apocalipse. O senhor falou aqui há poucos minutos que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Exatamente. Então você tem que Mas dialogar o eu tô Apocalipse dizendo- com os outros mas livros. eu tô dizendo a né? leitura natural Exato. do Com os livro. outros E livros. na regra da hermenêutica, como é que é? Você vai ler aquele trecho, aí você vai pegar o contexto imediato, contexto remoto, depois você vai para toda a Bíblia. A igreja O não aparece nas duas testemunhas o aqui porque ela já foi contexto arrebatada. do livro de Apocalipse é candeeiro é igreja. Esse é o contexto do livro do Apocalipse. Aí outra coisa E que é eu queria... difícil de questionar. No capítulo 10, Não, eu só 11, tô colocando a aqui. igreja não está aqui o presente. pastor Rafael fugiu de responder isso aí. A igreja foi arrebatada. Então, ô Rafael, fica muito difícil para um leitor natural do livro do Apocalipse, ler Apocalipse, Jesus falar que é candeeiro, é a igreja, e agora chegar lá no capítulo 11. 11 e dizer que não é igreja, principalmente pro senhor que é pós-tribulacionista. já eu quero lhe ouvir, vai lá, Mas Leonardo. deixa eu só complementar mais uma coisa, que o pastor Joaquim também falou da separação do evangelho do reino, isso também não existe assim na Bíblia. Agora em lascou Lucas, mesmo. em Lucas, por exemplo, você pegar Lucas, vai dizer o seguinte: certa vez... Por tendo que sido- diz então o evangelho do Deixa reino? ele completar. Então, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não Está vem entre de vós. modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino do céu está no meio de Isso. vocês. Então essa ideia de que existe dois evangelhos... Não, isso então existe três. Mas sei lá... Existe três evangelhos, Qual? porque Paulo disse, o meu evangelho. Vai ser o evangelho O de meu Paulo. evangelho, do o reino. evangelho de Paulo é Isso não faz diferente sentido. do evangelho dos demais apóstolos. Isso não Quando faz sentido. diz o Isso só faz evangelho do sentido. reino Então, será pregado E aí, em o todas meu as evangelho? nações. Então virá o fim? Eu te pergunto. evangelho o do evangelho- reino de quem? De Cristo, Então de pronto, Cristo. é o evangelho de E o Cristo. evangelho Não do tem reino do como Cristo. inventar O dois evangelhos. Cristo está reinando literalmente na Lógico terra? que está. Literalmente na terra? A igreja Não, é o não, reino não. de Cristo. Cristo não já está reina, reinando. ele já reina. Só De que, forma obviamente, invisível. de forma invisível. Não. Só que é o seguinte, o reino de Cristo ainda não é pleno, mas ele já reina. Isso daí a gente pega versículos Olha, bíblicos que falam não exatamente questionando a isso. soberania de Deus. Então,
Ele já Não reina. questionando, porque Deus governa todas as coisas. Então, Mas Satanás é chamado de um Mas, príncipe deste Joaquim, mundo. Joaquim, você E tá... ele vai perder. Deixa eu Joaquim, terminar você meu tá raciocínio. fixando tanto nesse milênio aí, mas Jesus disse para os discípulos que o reino dele não era daqui. Se o reino dele não era daqui, como é que você vai Sim, plantar mas- um reino e aqui? ele falou Na que não é de atual modo visível. conjuntura, não é mesmo. Eu Na vou te atual perguntar, deixa eu Joaquim, explicar. 1000 anos. É só para nós criar uma confusão aqui que nós estamos Ele chegando não ao vai deixar final, eu explicar. que já é para despertar para o próximo debate. Não, na É atual- o próximo debate que eu vou Precisamos de um propor. debate sobre o milênio. Não, Precisamos. mas o próximo debate. Conjuntura. Ô, Joaquim, a Na pergunta... atual conjuntura, Aí o quem está milênio pega reinando? fogo. Então, mas Satanás aí... mostrou todos os reinos deste mundo pra quem? Então, é isso que eu tô te Para perguntando. Cristo. O E ele reino disse de assim, se ele não 1000 tivesse, anos, se ele Joaquim, não tivesse reinando neste Joaquim, mundo... me diga o Você não seguinte, deixa eu responder? quantos anos nós estamos da morte de Jesus? 2025, 2000 alguma coisa. 1000 anos é tempo pra caramba, não é? É. Mas é findo. Sim, É vai findo. ter um fim, vai ter um Então, fim. Jesus falou que o reino dele não terá fim, que ele é sempre eterno. E aí nós vamos estar você pra vai ter que me sempre explicar isso aí. reinando com ele Que eu aonde? voltar. Jesus disse, Reinando o meu aonde reino depois? não terá fim. Aí Isso. 1000 anos é muito, E quem mas tem negou? começo e tem fim. E quem negou isso, E Calixto? esse negócio de Jesus reinar na terra, Jesus falou pros discípulos, não é? E o irmão Paulo veio e falou o seguinte, se a vossa esperança se milita somente nesse mundo, vocês são os Nesta mais vida, miseráveis de nesta todos vida. os homens. Não, eu só tô colocando as questões aqui pro próximo debate. É vocês vão ter que... Pastor Rafael, não foge não, Rafael. Você não deixa eu falar. Explica pra nós, eu quero saber a questão que tá ligada às duas testemunhas. Elas são do candeeiro, e esse candeeiro de Apocalipse 11 é diferente do candeeiro que Jesus disse que era a igreja? Não, os dois candeeiros são justamente uma representação, né? Veja bem, oliveira, eles são as duas oliveiras. Oliveira geralmente é uma representação de Israel, tá? Você percebe isso muito bem lá para o meu amigo, o pastor Leonardo Freitas, que é aliancista, e ele também analisa muito Romanos 9, 10 e 11, ele sabe disso, e é uma referência a Israel lá. O meu maior problema é que o pastor Joaquim, e que é meu amigo, mas é pré-tribulacionista, ele acredita que o jambuzeiro bravo será, que a oliveira brava será arrebatada, enquanto a oliveira, que é o ramo natural, os seus ramos naturais ficará para o período tribulacional. Isso. Sendo que há uma unidade plena em Romanos 11 sobre elas. Então, eu gosto muito de ver aí, né? Tá aí também o pastor Eden William, né? Que também é do posicionamento, e fico feliz porque a gente é muito bom, a gente tem um diálogo com o contrário, porque senão não se torna de fato um diálogo, é um monólogo, né? A pessoa falando todo mundo o que pensa, não fica muito legal. Mas a questão toda é a seguinte, sim, as duas oliveiras é uma representação de Israel, por isso que eles são judeus, convertidos à igreja, essa é a razão pelo qual também eles são dois candeeiros, tá? E a maior prova disso é que esses dois candeeiros, segundo o próprio Craig Osborne, no comentário exegético, página 475, diz que isso pode ser, esses dois candeeiros pode ser uma representação para as duas igrejas que realmente triunfaram por meio do sofrimento, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Então essa é a razão porque eu acredito que eles são judeus, sim, por serem as duas oliveiras, e são dois judeus convertidos ao messianismo de Jesus, portanto, são cristãos da circuncisão, porque também são os dois candeeiros representando a igreja de Esmirna e de Filadélfia. Então a gente tem que analisar o seguinte, é gostoso de analisar o texto, é apaixonante, é por isso que nós estamos aqui. Eu acho que os meus amigos aí têm o mesmo sentimento, o mesmo carinho, o amor e a paixão profunda pela Escritura, de saber que, de fato, isso é fato. Agora, veja bem, eles profetizam há uma discussão, inclusive, se esses 1.260 dias, ou 3 anos e meio, ou 42 meses, são somente da primeira parte dos 7 anos, ou são 3 anos e meio da segunda parte dos 7 anos. E uma coisa interessante é que há uma discussão acadêmica, tá? Vocês analisando as obras dos eruditos sobre esse texto, você vai ver que não há uma unanimidade dizendo, não, eles estão profetizando somente nos 3 anos e meio iniciais dos 7 anos. Outros vão dizer, não, são os 3 anos e meio finais. E veja que depois que eles profetizam, eles não podem ressuscitar e nem podem ser arrebatados sem participar da primeira ressurreição dos justos e participar do arrebatamento da igreja do período pós-tribulacional. Porque a partir do toque da 7ª trombeta é estabelecido o reino. Aí você quebrou o pré-tribulacionismo, hein?
Eu vou voltar com o Éder agora ficou até roxo. Pastor Éder agora que ficou roxo, Varão. Não, mas É uma brincadeira, viu, pastor Éder? Não, tranquilo. Pastor Calixto, veja como é interessante. O anticristo se manifesta no romper do primeiro selo em Apocalipse 6. Mas Jesus só volta no rompimento do sexto selo. Então, se o cavaleiro montado no cavalo branco, que é o anticristo, aparece no romper do primeiro selo, e a partir do rompimento do sexto selo, Jesus volta, a ponto de que aqueles que estejam ali, montes caiam sobre nós, porque não suportamos a glória daquele que está sentado no trono e do Cordeiro, e não nos livraremos. Então, Jesus volta após a manifestação do anticristo, o rompimento do primeiro selo. Cara, o negócio vai pegar, porque não tem para onde correr. O pós-tribulacionismo é, sim, um sistema de teologia sistemática profundamente mais polido, por assim dizer, e vocês vão ficar assim meio no balado de galho, porque vão ter que dizer que os 144 mil é judeus, portanto não existe cristão no período tribulacional, mas são 144 mil convertidos ao messianismo de Jesus e testemunho para Jesus para todas as nações. E é um esforço danado dizer, não, só judeu, portanto não tem igreja no período tribulacional. É um esforço, amigo, não tem como correr. Mas aqui no capítulo 11 aparece um candeeiro, né? Sim, porque o candeeiro, veja bem, o candeeiro, eu não vou sair do Apocalipse, tá? E o candeeiro não é a igreja? O candeeiro em Apocalipse 1:12 é a igreja, o candeeiro em Apocalipse 1:13 é a igreja, o candeeiro em Apocalipse 21 é uma referência aos 7 candeeiros, os 7 candelabros, os 7 carpes. Exatamente. Em Apocalipse e a minha pergunta é, por que só no capítulo 11 ela deixa de ser a igreja? Não deixa de ser a igreja. Então, eu tô apertando aqui, que eu quero apertar o Éder. Aqui em Zacarias, capítulo de número 4. Não, segura aí, peraí. Pastor, termina. Não. Pra mim, não deixa de ser igreja. São 2 representantes judeus convertidos a Cristo que também representam a igreja. A única coisa da interpretação dele é que assim, ele reconhece que é a igreja, só que dentro da igreja ele tira 2 judeus. É só esse o erro interpretativo. Já botou como erro, falou que não quer nem saber. É só isso, o resto eu gostei da ousadia do Leonardo. Ousadia do Leonardo de falar, tá errado e pronto. Não é nem de discutir, é de estar errado. Vou voltar aqui com o querido Éder. Éder, eu quero que você explique o seguinte: o cavaleiro vem na abertura do segundo selo, que é o cavaleiro do cavalo branco que sai com uma balança que todo mundo acredita que não é o Cristo, né? E aí o Cristo aparece no capítulo 6, no sexto selo. Só que ele só vem depois da manifestação do anticristo que aparece no segundo selo. E aí, Éder, porque eu vou colocar assim, porque o povo fica lá perguntando, pastor Calixto é o quê? É pós? É pré? É a milenista quase já. É a milenista, eu sou nada. Aqui tem que ser neutro, os pré-tribulacionistas dizem que Jesus vem, rebata a igreja antes da tribulação. Vocês gostam muito do texto de Tessalonicenses, dizendo aquele que retém, até que o que retém seja tirado, que é o Espírito Santo. Aí fica aí uma pergunta também, né? Se o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado e do juízo, e se ele não está aqui na grande tribulação, como é que vai ter conversão? É só entender como ele é retirado. Esse é o grande problema. Então, aí não é eu que tenho que explicar, não. É o Éder e você. Eu passo as perguntas. Quem explica é os irmãos. Éder, e aí, como é que você viu aí? O cara agora lá te abraçou, apertou sem abraçar, né? Obrigado pela pergunta, pastor Calixto. Você tem tempo para responder. Queridos internautas, é muito importante que haja o contraditório nos debates teológicos. Isso faz parte do processo de aprendizagem e o respeito que existe aqui na mesa entre o posicionamento de cada colega. Mais ou menos, viu? Porque o Leonardo já falou, tá errado.
Foi só uma brincadeira. O posicionamento pré-tribulacionista, e já falando de cavalos, porque tem aí também o cavalo que o Papa Leão XIV ele ganhou recentemente, que gerou aí na última semana confusão toda. Muita confusão. Então, já trazendo também essa questão do cavalo que foi dado de presente ao Papa Leão XIV, aquele cavalo lá não tem nenhuma relação com o cavalo evento, da Bíblia. do Apocalipse. Não. O que o pessoal está fazendo aí nas redes sociais Especulações. a escatologia especulativa que não é produtiva, apenas para fomentar like, engajamento, e nesse sentido traz mais confusão do que ensinamento. No posicionamento pré-tribulacionista, Apocalipse capítulo 6, o primeiro selo, o cavalo branco, está representando o anticristo com a falsa paz. Okay. E o cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 19 do Apocalipse, é Jesus na sua parousia, a sua manifestação com poder e grande glória de forma visível. Todos os olhos. Exatamente, visivelmente a todos, porque... Ali, então, para o senhor, seria a segunda etapa da vinda de Jesus, é isso? São termos técnicos que a gente precisa conceituar aqui, porque os pós dizem que não tem duas vindas, e nós estamos falando de uma fase, o arrebatamento, e da parousia, que seria a segunda fase. Nesse caso, o Apocalipse, que é o nosso livro-texto para entender as duas testemunhas, com os demais gêneros apocalípticos da Bíblia, do capítulo 6 ao 19, você tem a grande tribulação e você não tem ali a representação da igreja. Sobre a questão da ressurreição... Santos não é igreja? Depende do contexto. Depende do contexto. Porque nós temos o próprio Deus falando no Antigo Testamento a respeito de um monarca, Ciro, chamando ele de ungido. E nem por causa disso ele é ungido no sentido do sacerdócio. Exatamente. Nós temos ali Deus também, Um servo de Deus. como Nabucodonosor, que foi um instrumento pedagógico de Deus, chamando ele de meu para corrigir servo. a nação. Não é? Eu entendi. A nação de Israel. Então, nesse Muito boa caso aí, colocação. você tem aqui a ressurreição das duas testemunhas. O que acontece? De forma bem resumida, o ministério deles num período de 1260 dias, isto é, 3 anos e meio. Tá. A morte que foi deflagrada pelo líder ditatorial anticristo, que é a besta. Depois da morte, os 3 dias e meio que eles ficaram ali, insepultos e sendo velados de forma em que a tecnologia traz isso para todo o impacto global da humanidade. Ao final, nós temos a ressurreição dessas duas testemunhas. E aqui eu vou usar um termo técnico do pré-tribulacionismo, que é uma ressurreição em regime especial. É um caso de excepcionalidade. E essa excepcionalidade do texto aqui é uma prerrogativa da soberania de Deus e não dos achismos teológicos. Sejamos aqui coerentes com o que está escrito no texto. E a sua ascensão, a ascensão das duas testemunhas, porque o texto diz que estes inimigos confederados ao anticristo, que é o líder político, o chefe de Estado, que tem esse poder global, essas nações inimigas não apenas visualizam os 3 dias e meios destes duas testemunhas insepultas, mas também presencia a ressurreição dos seus corpos e a sua ascensão.